Bom dia, domingão na área para quem está assistindo ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo no outro horário. Então estamos aqui agora para fazer mais uma aula de correção dentro do nosso curso Química VIPMed. Então nós temos aqui hoje a provinha de 2014 da UERJ. Então vamos começar aqui com a primeira questão. A primeira questão ela fugiu um pouco do padrão das provas da UERJ, né, que vem de 2015 para cá. Sempre a primeira questão é uma questão que envolve um pouco mais de conceitos de química geral, ligação química, tabela periódica, propriedades periódicas em si, né, nomenclatura, fórmula de compostos inorgânicos. Então essa primeira questão da prova da UERJ de 2014, ela fugiu um pouco esse padrão. Esse padrão a gente volta a ver na questão 2. Tá? Então a questão 1, vamos lá para a gente resolver ela. A questão 1. Muda de cena aí. Mudou. Então estamos aqui agora com a nossa cena de resoluções. Então a questão 1, ela meio que foi, né, fora do padrão das provas da UERJ. E ela já envolveu um pouquinho de cálculo. Ela já envolve um cálculo. Tá? Um cálculo que ele já dá o ΔE, o ΔH, né, no caso, variação de energia, e a gente tem aqui o valor do ΔH, e aí a gente vai usar esse valor de ΔH para fazer os cálculos que a gente precisa e que ele está pedindo. Ele diz assim: o trióxido de arsênio é um sólido venenoso obtido pela reação do arsênio com o gás oxigênio. Então já envolve reação química já direto na primeira questão. Isso não é muito comum. Se a gente pegar de 2015 para cá, a primeira questão ela não cai esse tipo de assunto. Ele vai cair lá na terceira, quarta questão. Mas enfim, a gente vai matar no peito e sair jogando. Sua entalpia padrão de formação é igual a menos 660. Então, uma reação exotérmica. Escreva a equação química completa e balanceada da obtenção do trióxido de arsênio. Esse é o primeiro comando. Vamos realizar esse primeiro comando. Então, ele pede para a gente escrever a reação. Deixa eu só ajeitar aqui. Ele pede para a gente fazer a primeira reação. Primeiro a reação. Então, a gente vai montar aqui primeiro a equação que ele pede. Então, o arsênio sólido mais oxigênio gasoso produzindo o trióxido de arsênio. Então, como é que a gente chega a essa fórmula aqui do trióxido de arsênio? A gente tem que lembrar que o oxigênio ele é sempre menos 2 nos óxidos. E se é trióxido, esse 3 veio de quem? Justamente do nóxido do arsênio. Tá? Então, a gente tem aqui como fazer a fórmula do óxido de arsênio multiplicando cruzado para equilibrar as cargas. Essa multiplicação cruzada aí vem porque a gente tem aqui 3 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então tem que multiplicar a carga negativa por 3 e a carga positiva por 2. Por isso que dá S2O3. Uma outra coisa importante deixa eu só ver o ano aqui certinho, para não falar besteira. Eu tenho aqui alguns anos de prova. Teve um ano que caiu arsênio também na prova da UERJ. Deixa eu só ver aqui qual é o ano. Direitinho, só para a gente dar uma informação importante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual foi o ano. Aqui. Então, em 2020 caiu também uma questãozinha sobre arsênio. Por que eu estou falando isso? Porque no final do ano passado teve um episódio de um envenenamento de uma família com arsênio. Então isso pode ser que a UERJ ela às vezes adota determinados compostos, determinados elementos como algo que é mais corriqueiro nas questões, né? A gente fala disso até da amônia, que a amônia é molécula UERJ. Então vai que eles lembram que já caiu arsênio, teve esse episódio do envenenamento por arsênio. Então
pode ser uma questão aí tanto para biologia quanto para química, né? Então pode aí ter os efeitos biológicos do arsênio, né? E pode também pegar uma contextualização para fazer uma questão sobre arsênio. Lembrando que o arsênio ele pode ter NOx mais 3 ou mais 5, tá? E aí ele é extremamente tóxico, tá bom? Então vamos lá, escrevemos aqui a fórmula, a equação, mas a gente tem que equilibrar a equação, né? Então a gente vai colocar um 2 aqui na frente do óxido de arsênio, vai colocar um 4 aqui e vai colocar um 3 aqui no oxigênio. Lembrando que ele pede a equação química completa e balanceada. Então, a gente tem que ter cuidado para não deixar os coeficientes fracionados, tá? Então, esse cuidado tem que ter para os coeficientes não ficarem fracionados. Se você bota ali, muita gente pode ter feito assim, ó. Botou 2 no arsênio, aí botou 3,5 aqui no oxigênio e deixou AS2O3. Isso aqui, ó, vai perder ponto. Tá? Vai perder ponto. Bom, então tem que ter muito cuidado com isso, porque ele está pedindo, lembrando que o equilíbrio das equações, né, equilibrar a equação, é sempre os maiores números inteiros possíveis. Tá? Então, se o número ficar fracionado, você tem que multiplicar a equação toda por 2. Isso às vezes é comum em reação de combustão. Tá bom? Bom, aí depois ele diz assim: em seguida, calcule a quantidade de energia em kJ liberada na formação desse sólido a partir da oxidação de 1,5 kg de arsênio. Então, ele quer que a gente faça o cálculo agora, né? Para aquela quantidade de arsênio. O que a gente pode fazer agora? O valor de energia que ele deu, 660, é kJ por mol. Se você usar 4 mols de arsênio, a gente está usando 2 mols de óxido de arsênio. Então, esse valor aqui terá que ser multiplicado por 2. Entendeu? Mas o que a gente pode fazer de antemão? Ao invés de trabalhar com 4 mols de arsênio, trabalha com 2 mols de arsênio. E aí vai ter realmente 660 kJ de energia produzido. Deu para compreender isso? Então, você poderia fazer o cálculo de duas formas. 4 mols de arsênio está para 2 mol de óxido de arsênio. Faz o cálculo assim ou você simplifica. Eu prefiro simplificar. Tá? Então eu vou escrever aqui 4 mol de arsênio produzem 2 mol de trióxido de arsênio. Se a gente simplificar aqui, a gente vai ter 2 mol de arsênio produzindo 1 mol de trióxido de arsênio. Agora, esse 1 mol de trióxido de arsênio, ele está relacionado aos 660 kJ. Tem muita gente que pergunta, professor, mas e o negativo? Não, o negativo aqui, na hora de fazer conta, a gente não vai ficar colocando o valor negativo, né? Tá bom? E ele já pede o quê? A energia liberada. Então, esse nome aqui, essa palavra liberado, já omite a gente precisar colocar o sinal. Então, na resposta você coloca, liberou tantos kJ de energia. Tá? Então, dá para fazer para botar essa resposta, tá bom? Então, vai ser 2 vezes a massa molar do arsênio, que é 75 gramas por mol. Isso aqui está para 660 kJ. Então, ele quer para 1.500 gramas, que é 1,5 quilos. Isso vai liberar uma energia, um valor de energia que eu vou chamar de E. Bom, 75 vezes 2 é 150. Então, de 150 para 1.500, ele multiplicou por 10. Então, a gente mantém aqui o mesmo fator de multiplicação. Então, a energia liberada vai ser 6.600 kJ. Cuidado para não colocar por mol. A gente já não está mais trabalhando por mol, a gente está trabalhando por 1.500 gramas. Tá legal? Se sentir desconfortável, eu acho que eles não vão aceitar minha resposta. Vai aceitar, do jeito que está aqui já está pronto. Você pode colocar, foram liberados
660 kJ. Lembrando que o K de quilo é minúsculo, tá? O joule é maiúsculo. De energia. Se sentir desconfortável, pode aumentar um pouquinho a resposta, mas do jeito que estava aqui, já é padrão resposta, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Então fica a dica aí, lembra, arsênio pode ser mais 3 ou mais 5. Não acredito que a UERJ vai cobrar esse detalhe, mas é bom saber, tá bom? Belezinha? Então fique atento aí, porque teve no final do ano esse episódio da família envenenada com arsênio. Show? Vamos para a segunda questão.